Nesta aula nós vamos aprender a utilizar as macros. A macro é um recurso interessantíssimo do Excel, pois ela nos permite fazer tarefas cotidianas e às vezes complexas ou repetitivas apenas com um clique ou apenas com um comando do teclado. Vamos ver como criar a nossa primeira macro. Eu preciso que seja exibida aqui a guia desenvolvedor, onde que tem alguns recursos que eu vou estar precisando para fazer as macros. Para isso, para exibir essa guia, eu clico em Arquivo, Opções, venho em Personalizar faixa de opções e vou marcar aqui a guia Desenvolvedor. Dou um clique na guia Desenvolvedor, ok, e ela passa a ser exibida entre as minhas guias. Bom, vou clicar na guia Desenvolvedor e aqui eu tenho alguns itens que serão importantes nesse treinamento de criação de macro. Para criar a macro, basta dar um clique nesse botão e ele vai começar a gravar a macro. Gravar a macro nada mais é que memorizar os passos que você estiver fazendo. Se você estiver colocando negrito, aumentando a largura de uma coluna, se você estiver fazendo uma função, tudo que você estiver fazendo estará sendo gravado na macro. E depois você, obviamente, tem de parar essa gravação e repetir quantas vezes achar necessário. Veja bem, vamos fazer a nossa primeira macro. Vou clicar no botão Gravar Macro, ele abre essa janela e me pergunta qual é o nome da macro. Eu vou colocar Primeira Macro. Não pode haver espaço nesse texto de nome da macro, tá? Então, Primeira Macro, tudo juntinho. Aqui embaixo eu vou definir qual é a tecla de atalho para que essa macro seja executada. E para não se misturar aos atalhos do computador, eu simplesmente aperto Shift e a tecla P, por exemplo. Que aí, quando eu precisar executar essa macro, eu vou apertar Ctrl Shift P e o Excel executará essa macro. Se eu não colocar o Shift e pressionar apenas Ctrl P, o Excel pode não entender esse comando ou entender como se fosse um comando de imprimir, por exemplo. Então, todos os comandos que nós formos gravar para executar a macro, deveremos apertar o Shift e a tecla desejada. No caso, coloquei o P só para memorizar que é também a primeira macro. Nesta parte inferior, nós vamos colocar aqui qual é a utilidade da macro. No caso aqui, vamos colocar a descrição: esta é minha primeira macro. O texto aqui tanto faz, ok? Bom, esta macro vai ser executada nesta pasta de trabalho. Você tem outra opção: criar essa macro numa nova pasta de trabalho ou uma pasta de trabalho pessoal onde você guarda todas as macros. Nesse caso, nós vamos optar por esta pasta de trabalho. Vou dar OK. E a partir deste momento, o Excel está gravando todos os meus movimentos e todas as alterações que eu fizer. Se eu mover o mouse e alargar essa coluna, isso foi memorizado dentro da macro. Observe também que o botão está azul, informando que está gravando nesse momento. Se eu clicar aqui, vai parar a gravação. Ok, nesta primeira célula, eu vou escrever BREAD. Vou colocar na outra célula a palavra Excel. E na próxima célula, 2010, por exemplo. Sempre que você gravar ou digitar os valores para uma macro, o ideal é que você volte, neste caso, para a primeira célula onde você iniciou. Parar a gravação e a macro foi gravada. Vou deletar esses valores e vou apertar novamente aquele atalho que eu criei, Ctrl Shift P. E ele executa a macro. Posso clicar em outro local e apertar Ctrl Shift P. Só que esta macro, ela vai colocar aqui somente a primeira palavra e vai voltar para o endereço original. Observe, primeiramente eu vou apagar. Quando eu clicar aqui e apertar Ctrl Shift P, ela vai escrever somente BREAD e voltará para o endereço inicial. Ok? Esta é uma macro absoluta. Nós vamos ver a diferença desta para uma relativa. Ok? Vou apagar. Se eu clicar no ponto inicial, onde eu já havia
iniciado anteriormente, Ctrl Shift P, ele vai ser gravado adequadamente. Então, basicamente, a macro absoluta, o procedimento é esse. Próxima aula nós estaremos vendo a macro relativa.